Estrutura e organização do material genético. Nessa aula a gente vai falar do DNA e um pouquinho também do RNA. Em relação à natureza química do material genético, ou seja, sobre como que o material ele é formado, qual a estrutura desse material genético, para a gente poder entender, é preciso entender como que ele foi descoberto. Então, em 1869, o bioquímico suíço Friedrich Miescher, ele isolou do núcleo de células, enquanto ele estava estudando os glóbulos brancos, algumas moléculas grandes, que ele deu o nome de nucleína. E ele identificou que essas moléculas, elas possuíam uma parte ácida, que recebeu o nome de ácido nucleico. Mais adiante, no século XX, outros pesquisadores, eles identificaram dois tipos de ácidos nucleicos. O DNA, que recebeu o nome de ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Até então, esse material ele não era identificado como material genético. Tá? Isso só vai acontecer em 1944, né? Em um momento em que são identificados os nucleotídeos, que seriam essas unidades básicas que formam o DNA. Então, os ácidos nucleicos eles são polímeros, ou seja, eles são formados por unidades menores, unidades repetidas, chamadas de nucleotídeos, que são os monômeros. Cada nucleotídeo ele vai ser formado por um glicídio, que é um açúcar, no caso vai ser um açúcar de 5 carbonos, uma pentose, e essa pentose ela pode ser, se for um nucleotídeo de RNA, uma ribose, e se for um nucleotídeo de DNA, uma desoxirribose. Ela é formada também, esses nucleotídeos, por um grupo fosfato e também por uma base nitrogenada. E a base nitrogenada podem ser 4 tipos para formar o RNA ou de 4 tipos para formar o DNA. A adenina, a uracila, a citosina e a guanina vão formar o RNA. A base nitrogenada que vai compor o DNA são basicamente a mesma. O que muda é que quando temos a timina no lugar da uracila, e aí tem a citosina, a guanina e a adenina também formando essa base. Então, o nucleotídeo ele vai ser formado pelo glicídio, que é o açúcar de 5 carbonos, um fosfato e uma base nitrogenada, uma dessas 4 bases nitrogenadas. Se for um RNA, será adenina, uracila, citosina ou guanina. Se for um DNA, adenina, timina, citosina ou guanina. Ok? O grupo fosfato, ele se liga sempre ao carbono de número 5, tá? Dessa pentose. E a base nitrogenada vão ser uma das 4. Em 1949, foi estabelecida uma regra chamada de regra de Chargaff. Essa regra ela dizia que a porcentagem de nucleotídeos de timina é semelhante à porcentagem de adenina e que a porcentagem de citosina seria semelhante à guanina. Isso na estrutura do DNA, na molécula do DNA. Hoje em dia a gente sabe que essas cadeias elas são realmente rigorosamente complementares, ou seja, se houver uma guanina em uma das fitas de DNA, na outra fita haverá uma timina correspondente. O mesmo acontece com a citosina e a guanina, né? Então isso já é algo estabelecido. Naquela época não era. E aí, gente, em 1953, o cientista Watson e Crick, baseado nessas regras, eles concluíram que a molécula de DNA, então, ela é uma dupla hélice, ou seja, haveriam 2 fitas de DNA que estariam unidas entre si, tá? E elas estariam unidas por quê? Por pontes de hidrogênios
que ligam esses nucleotídeos. De acordo com o modelo de Watson e Crick, a molécula de DNA é constituída por duas cadeias polinucleotídicas, ou seja, são vários nucleotídeos, que estariam dispostos em hélice ao redor de um eixo imaginário. É como se fosse uma escada caracol, né? Ou seja, essa estrutura aqui, ela iria ser formada, os degraus, como se fossem esses degraus aí seriam as bases ligadas entre si, os degraus de uma escada caracol. E aí o corrimão seria formado pelo açúcar, né, pelas pentoses e pelo fosfato. E aí essa estrutura formada seria uma estrutura assim, uma estrutura que recebe o nome de helicoidal. Tá? Para identificar essa estrutura, os estudos foram feitos com difração de raio-x. E esses estudos eles foram publicados em 1953 na revista científica Nature e acabou levando esses cientistas a receberem o Prêmio Nobel em 1962, o Prêmio de Medicina e Fisiologia. Então, são cientistas de grande reconhecimento, né, na ciência moderna, pela relevância do que eles identificaram. É importante a gente notar que essas moléculas de DNA, elas são formadas e elas se estruturam em volta de proteínas. Essa dupla hélice, ela se enrola em volta de 4 pares de proteína, a gente chama de histonas. E essas proteínas histonas formam um octômero, né? Seriam, na verdade, 8 proteínas. E cada estrutura dessa, da dupla hélice enrolada, que ela dá 2 voltas na histona, forma o que a gente chama de nucleossomo. E o conjunto de vários nucleossomos é o que forma o nosso cromossomo. Tá? Só para a gente saber como que é essa estrutura do DNA até formar o cromossomo. E aqui complementando o que a gente viu no slide anterior, que eu já falei, né? Essa cadeia que é formada, é uma cadeia polinucleotídica, né? Então é formada aqui por vários nucleotídeos. A dupla cadeia, né? A estrutura do DNA, então são formadas por 2 cadeias dessas, né? Onde as bases nitrogenadas, né? Elas estão ligadas por pontes de hidrogênio. Então, o que une uma cadeia à outra, justamente formando essa estrutura de dupla hélice, são essas ligações que ocorrem entre as bases nitrogenadas, que na verdade são pontes de hidrogênio, tá? Entre essas bases. E o que vai diferenciar uma molécula da outra? O que vai diferenciar uma molécula da outra é justamente a sequência, a ordem dessas bases. Então, se uma cadeia, ela tem a ligação T, timina, guanina, timina, citosina. Se uma outra cadeia, ela vai ter a complementar, né, a base que se liga a timina, a base que se liga a guanina. Uma outra cadeia de DNA, né, dupla hélice, com uma sequência um pouco diferente, que seja uma base diferente, é uma sequência de DNA diferente. Então, uma molécula de DNA difere da outra justamente pela ordem, pela sequência dessas bases nitrogenadas, ok? E quando a gente fala dessas bases, elas estão ligadas por ligações de hidrogênio, mas são diferentes, né? A adenina se liga à timina por uma ligação dupla de hidrogênio. A citosina se liga à guanina por uma ligação tripla, ok? Uma ligação mais forte. No caso aqui a gente está falando de DNA, mas se fosse um RNA, a ligação entre a adenina e a uracila seria uma ligação simples. Aqui na estrutura da imagem, não tem a adenina ligando a uracila, porque está representando uma molécula de DNA. Tá? Mas na molécula de DNA, a adenina se liga à timina por uma ligação dupla, enquanto a citosina se liga
a guanina por uma ligação tripla, tá? Essa informação é importante. E a partir daí a gente pode ter uma reflexão, inclusive que é uma atividade que acontece, às vezes cai em prova, que é saber qual a quantidade de cada base numa molécula. Então, a partir do momento que eu sei que a quantidade de adenina vai ser igual à quantidade de timina e que a quantidade de citosina vai ser igual à quantidade de guanina, se eu souber isso, eu sei que somando as 4 bases, eu vou ter um total de 100% das bases. Então, eu posso calcular a quantidade de cada uma se eu souber a quantidade de pelo menos uma delas. Então, por exemplo, pode cair uma atividade perguntando para vocês se uma molécula de DNA possui em sua composição 20% de base adenina. Qual é a porcentagem do restante? Então, vocês vão saber que se a adenina é 20%, a timina, que é a que se liga à adenina, vai ser 20% também. Então, elas duas juntas me representam 40%. O que resta desses 100%? Restam 60%, certo? Então, 60% vai ser citosina e guanina. Se eu sei que citosina se liga à guanina e a quantidade de uma vai ser exatamente igual à quantidade da outra, eu posso garantir, então, que 30% será citosina e 30% será guanina. Então, portanto, nessa minha resposta eu diria que a adenina é 20%, logo a timina também seria 20%. As duas juntas representam 40% da molécula. Os outros 60% correspondem à citosina e guanina, em quantidades iguais. Logo, teremos 30% de citosina e 30% de guanina. Essa seria a resposta. É importante a gente entender a estrutura do DNA para poder entender o processo de replicação. A replicação, como o nome diz, é gerar uma cópia do DNA. Que momento que a gente gera uma cópia do DNA? Por exemplo, durante a mitose. Então, quando a célula se divide, dando origem a uma cópia exatamente com o mesmo conteúdo genético da célula original. Então, a replicação é esse processo de duplicar o DNA. E a gente diz que essa duplicação ela é semiconservativa. O que é isso? Ela vai manter, durante a duplicação, as duas cadeias elas vão se separar, né? A dupla hélice, ela se separa. Cada metade vai servir de molde para originar uma nova metade da fita. Então, no final, haverão duas fitas de DNA idênticas, mas cada uma leva exatamente metade da fita original. Como é que ocorre esse processo? Primeiro, essas cadeias elas vão se desenrolar através da ação da enzima chamada topoisomerase. Ela está aqui, ó. Essa enzima, o que ela faz? Ela vai primeiro causar esse desenrolar para poder facilitar a ação de outras enzimas. Lembra que a molécula fica enrolada, né? E aí, a outra enzima que vai agir aqui é a chamada helicase, que ela vem cortando, ela vem separando essa dupla fita, quebrando as ligações de hidrogênio, permitindo que cada fita, né, cada metade aí da molécula de DNA sirva de molde para cópia. Né? Por isso que a gente diz que ela é semiconservativa, essa duplicação. A enzima que vai fazer a síntese da fita nova, ou seja, vai adicionar os novos nucleotídeos ali, será a enzima chamada DNA polimerase. Então, ela vai agir em cada uma das cadeias, né, que ficaram duas cadeias quando ela foi aberta, e ela vem sintetizando a nova metade, completando. Então, no final, teremos duas fitas de DNA idênticas e que foram sintetizadas ali em sentidos opostos.